Não tem como alguém ruim entrar nesse filme, velho. Exato, se entrar, fudeu, você é comida ali. Não tem como. Não tem como. A pessoa entra e fala, não fala nada, não dá, mano. O cara ali, pá, entrasse. Bom day! E hoje eu converso com o ator Leonardo Portela. Ele indicou aquele filme lá, O Sete de Chicago. Então já sabe, né? Prepara a sua bebida, prepara a sua pipoca e bora lá. No ano de 1968, diferentes grupos contrários à Guerra do Vietnã se reuniram em um grande protesto em Chicago, local em que acontecia a Convenção Nacional Democrata. As coisas saíram do controle, houve tumulto e alguém tinha que pagar por isso. O filme retrata um dos julgamentos mais famosos da história. Eu tava vendo que esse diretor e roteirista, né, ele também fez Rede Social, fez o filme do Steve Jobs, a carreira dele é em cima de fatos reais. Eu achei isso bem interessante. É o segundo filme que ele dirige. Tem algumas críticas em cima da direção dele que eu vi, eu não concordo um pouco. Aliás, nem concordo com as críticas que eu vi em relação a isso. O que falaram sobre, Falaram que assim? no início do filme, quando ele mostra, né, ele apresenta os sete de Chicago, né, que são 7 homens que são acusados por incitar a violência contra o governo e tudo mais. Ele apresenta de uma forma muito dinâmica, muito rápida e que prende o público, né? Eles colocam isso na crítica. E logo em seguida, quando ele entra no tribunal, né, ele acaba entrando num ritmo mais lento, enfim, essa é a crítica, que o filme morre naquele momento, de certa forma. Eu discordo completamente. Nossa, começa ali, né? Começa ali, cara. É muito louco, né? Porque você vê, querendo ou não, a gente que estuda e trabalha com isso, a gente vê um jogo ali muito rico, né? Entre aqueles atores, aqueles monstros ali. Então eu acho que ali começa um jogo muito foda entre eles. Você concorda com isso ou não? Não, completamente. Foi o que mais me chamou a atenção no filme, inclusive, que é como é muito bem orquestrado esse filme, né? Todos os atores ali, eles estão em prol de contar a história. Tem aquela coisa da estrela de Hollywood, que nada contra, mas é que às vezes desvia um pouco da questão em si. Então, acho que por ser um assunto muito delicado, por ser um momento muito delicado, você jogar um filme de política no mundo, tem todo um cuidado de contar essa história. Então, todos os atores ali estão, cara, é impressionante como estão todos muito bem, assim, e Sim. fazendo o seu papel, assim. Todos têm seu momento de brilho, aparentemente, assim, os principais ali, mas sempre em prol da história, né? Tipo, não tem o protagonista, assim, que isso às vezes dá uma flopada no filme, né? Fica o cara querendo. De certa forma, assim, eu vi também. Eu acho que a maioria ali, acho que os 7, tem grande chance de concorrer ao Oscar como coadjuvante, sabe? Eu vi isso também, Você viu? muito foda, né? Muito É que foda. agora tem isso também, né? Com a pandemia, o Oscar ele tá abrindo essa exceção que filmes lançados nas plataformas de streaming pode concorrer, né? Que antes era só filme lançado no cinema. Agora eles abriram essa exceção. E esse filme eu acho que tem grande chance de levar umas categorias aí. Na última vez que isso aconteceu, de tipo, a galera do filme ser indicada ao Oscar juntos foi no Poderoso Chefão. No 1 Olha, e no 2. Foi a Renca, você assim, vê sabe? que Comemorar ali também, na... assim, é um filme também que, você parar pra pensar, tem o protagonista, obviamente, mas é muito mais a história, né? É muito mais, pô, vamos contar essa história. Então, todo mundo que entra em cena entra tipo dinossauro, assim, tipo monstro. E ao mesmo tempo jogando, assim, né? Então, é foda, é interessante você falar isso. Não, e é da hora que eles lançaram o filme logo agora, né? Tipo, tá acontecendo as eleições a todo vapor nos Estados Unidos, que é muito importante. E eles lançaram justamente nesse mês esse filme. E é muito louco porque a gente fala da atuação deles, de ser uma atuação muito, sei lá, muito comprometida, né? Com o que eles estão contando. Eu acho que se fosse atores talvez medianos contando aquela história, aí sim ficaria e entraria talvez nesse ritmo mais lento que a crítica que eu comentei fala, né? Que eles, não sei, porque é justamente dentro de que acontece tudo, é um jogo a todo momento entre eles dentro de um tribunal, né? E eu acho que esses atores, igual você falou, eles viram dinossauros e ali eles mandam tudo, né? Eu acho que isso que prende a gente naquele momento. Eu tenho a impressão, até legal de ver isso, assim, que foi um filme muito bem estudado pelos atores, pela equipe como um todo, assim, saca? Tá todo mundo sabendo muito bem o que tá falando ali, o que tá fazendo. O fato de ser
de ter acontecido, pode ter influenciado, mas acho que não, acho que é uma coisa de, sabe, leiturona de mesa, talvez tenha rolado, Sim, assim, total. tipo, não, um dando pitaco no outro, assim, pô, acho que, não sei, eu tenho essa impressão, posso estar muito enganado, Não, acho pode, que você tá certíssimo. Tem uma porque conexão ali muito forte, né, no trampo que eles tem uma fizeram. coisa de grupo, assim, cara, Sim, que eu fiquei pensando nesse filme, assim, muito tempo, fazia tempo que não me acontecia isso, assim, de ficar na semana lembrando de coisas e fazendo link com total. hoje, assim, é aí que tá a riqueza para mim do cinema, aquela coisa que te faz pensar, assim, e te provoca, te cutuca, assim. Isso é fruto desse trabalho, assim, em grupo, de todo mundo falando, mano, vamos falar sobre isso, assim. Então, eu também eu tive essa impressão muito forte. Aquela cena quando eles vão atrás do ex-procurador-geral e no julgamento eles tinham no dia anterior eles tinham feito o lance de não levantar para o juiz. E o personagem do acho que é Ed, enfim, ele levanta, né? Ele levanta no tribunal, etc. Acontece aquela coisa que ele fez muito bem essa cena, porque dá para ver que ele levantou meio, ai caralho, que merda que eu fiz. Nossa, assim, E ao será mesmo que eu tempo, abaixo? ele levantou, né? Por mais que tenha sido impulso, então ficou muito legal essa cena, o jeito que ele fez, assim, de levantar. Mas a cena que eu queria falar, quando eles vão falar com o Michael Keaton, eles entram na casa e a empregada negra Nossa, fala: mano. você foi o único que levantou tal, e puta, você vê o constrangimento dele ali, e volta para ela, ela não tá falando nada, ela só tá olhando ele, assim, tipo, E fica um tempo ela olhando pra ele, né, mano? pra caralho, assim, é muito forte essa cena, diz muito sem ter texto, né? Ela olhando Total, pra ele. mano. Esse filme tem muito isso. Faz você pensar como a gente tá olhando pra política hoje, assim, claro. Mas você falou essa cena do líder do Pantera Negra, né? Bicho, o cara ficou 4 horas em Chicago. Ele não tava Exato. praticamente lá. E ele é o único que entra algemado na porra do tribunal. Tudo isso que você falou, né? Essa cena é foda de falar, né? Mas Parece que é uma ficção, né? Tipo, sério que isso aconteceu, mano? Sério que o cara essa cena amarrado, é aconteceu? muito O cara forte. amarrado, mano. É muito forte. O cara sem direito advogado, tipo, e justamente ele fala isso, ele mesmo fala durante o filme que ele foi colocado ali justamente pra assustar O júri. o júri, pra assustar o júri, né? Pra ter alguém ali que eles comprem a ideia, né, de que aquilo realmente foi algo maldoso, enfim, né? Uhum. Eu acho que esses sete precisam escutar alguma coisa naquele momento, né? Não sei, você quer falar alguma coisa pra ele. É muito, muito, muito foda ver gente vivendo da causa, né? É que também, assim, no meu ver, tem uma coisa que é um pouco mais. Claro que tem muita relação com hoje em dia, com o lance do conservadorismo, todo o próprio Trump, o próprio Bolsonaro, eu já vejo uma relação com essa política do vamos resolver no tiro, vamos resolver no vigor, vamos resolver na supremacia, né? Enfim. Mas eu acho que lá tem naquele momento tinha uma guerra acontecendo, então tinha algo mais fácil de você juntar e falar, mano, ó, é lá que a gente tem que lutar contra. Exato. Mas ainda assim, os caras bancarem isso, né? Tipo, sei lá, na verdade eu acho que eu não ia falar nada, eu ia ficar quieto só ouvindo os caras, tá ligado? Tipo, mano, tomando um café É assim. muita coragem, né, mano? Porque, Eu fiquei mano, é imaginando incrível, isso. velho, é muito incrível. E é tão legal o jeito que os atores fizeram, porque é isso, assim, você vê o cuidado de mostrar a figura, assim, Porra, eu queria muito conhecer o personagem do Sasha, Sim, mano, porra! eu não sei o nome dele, mas... Sei lá, é o Borat, né? É. A gente Pô, o vai personagem lembrando dele dos é... nomes pelos filmes que os atores já fizeram. É o jeito. Ele arregaçou nesse filme também, né, mano? Arregaçou. Ele é muito bom, assim. Eu não Ele sabia que ele era tão bom, sabia? O filme ele relata esse acontecimento não para as pessoas entenderem o que aconteceu, mas para as pessoas sentirem o que aconteceu. Porque é Uhum, isso, né, mano? Os legal. atores ali, você entra naquela experiência ali com eles, você vai fundo. Por isso que causa essa revolta, causa essa reflexão, causa tudo isso, né, que a gente tá falando. Não é um Isso é filme muito rico. panfletário, né? Em momento algum, assim. Não. Ele é exatamente o que você falou, é feito para você sentir a situação, assim. Eu não acho, assim, panfletário no sentido pejorativo de quero transmitir uma ideia, né? Quero. Sim, Não, vamos viver o que aconteceu. E olha só o que aconteceu. Não tem uma referência com hoje em dia? total. Acho que tem. É, Não é tipo, né, apontando o dedo na cara, apesar de apontar, só que meio de um jeito mais, que eu acho como deve ser, né, você conversar, né, você não
apontar o dedo. Exato. Uma coisa que eu achei muito interessante é o conflito que acaba rolando dentro desse grupo, né, desses 7. Porque cada um tem um caminho e uma ideia diferente sobre como resolver, sei lá, como lidar com esse momento, né? Que é a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos está mandando uma galera de jovens para morrer na guerra. E eles querem combater isso, né? O filme se trata disso, que aí aconteceu essa manifestação pacífica que acabou uma grande violência, né? Só que o caminho que eles têm, as ideias que eles têm é muito diferente uma da outra. Sei lá, o do Borat, do Garota Dinamarquesa. Eu queria saber se você tem algum caminho desses, ou sei lá, que você acaba sentindo mais próximo, sabe, da sua visão. Então, isso é muito foda nesse filme, né? Me chamou também muita atenção como, apesar deles serem e pensarem de formas diferentes, principalmente o Sasha e o... Eles estão em conflito, mas eles entendem que é muito importante eles estarem juntos naquele momento, assim. Mas eu não sei, é difícil de escolher. Eu acho que os dois têm pontos muito ricos, né? A questão da revolução cultural e comportamental, né, que o personagem do Sasha é, assim, tipo, é uma questão de revolucionária no comportamento, assim, eu vejo, daquele momento, assim, todo o movimento hippie, não banalizado e não de uma forma trouxa, assim, de uma forma de verdade, as pessoas estavam morrendo no Vietnã, então para que fazer guerra? Vamos pensar de uma forma mais amorosa a vida, assim. Mas eu tendo, assim, a pensar, eu como pessoa, tendo a pensar um pouco mais com o personagem do Ed, assim. Eu não sei, eu acho que eu sou um pouco mais racional, talvez, e... Eu confesso que eu também, eu fiquei nessa, eu acho que eu não concordo, aliás, eu acho que eu concordo com os dois, porém eu também puxo mais o personagem do Ed, eu acho que justamente por esse, É assim, que também, assim, o momento que a gente vive, né? Eu acho que a gente precisa mais do que nunca ser racional, né? Então, é um pouco foda você ter o comportamento do Sasha, até porque isso já meio que passou, assim, essa revolução cultural. As pessoas já são um pouco mais livres, as pessoas já pensam de uma forma diferente, assim. Então, eu acho que hoje é a coisa mais racional, mais prática, saca? Eu acho que a questão toda comportamental de amor e de paz, isso... Não é acaba que já sendo, entendemos, mas é, o foco talvez seja outro, assim. tem um Mas momento que no, ele fala, né, que ele fala sobre a presidência, né, que eles entram nessa discussão. Aí ele falam sobre a desigualdade, todas as questões, né, que tem que ser resolvidas e que são gritantes. Porém, o personagem do Ed, né, Ed, ele coloca isso, né, que tipo, não importa nada disso se a gente não chegar nessa presidência, né, que querendo ou não é o cargo maior, é uma facilidade para resolver tudo isso, de certa forma, né. Porque tem que se tomar o poder, né? As pessoas que estão no Exato. poder são erradas. Ele claramente é Ed, tá? Eu acabei de pesquisar aqui. Ed. Porque ele é um cara que eu penso também um pouco parecido. Ele respeita muito as instituições, ele não respeita as pessoas que estão nos cargos, assim. Então é preciso tomar o poder. A gente não tem que destruir o Congresso, assim, naquele momento, ele pensando, né? Não sei. A gente tem que pegar esses canalhas, entendeu? Pra São as mim faz pessoas que sentido estão isso. dando as ordens, tá ligado? Total. No filme fica claro, né? A todo momento quando eles ultrapassam esse limite, né? Que eles têm. Eu acho que uma forma meio que correta é justamente concordando com o Ed, né? Que é tomar o poder. Depois, no final, aparece nos créditos, né? Que ele tornou algum cargo na política e foi reeleito durante 6 vezes. Por vários anos. Uma certa esperança, né? Que a gente vai sentindo, compreendendo e sentindo o que está acontecendo, e no final que eles mostram realmente o que aconteceu. E não sei, para mim deu uma esperança, sabe? Um sentimento de esperança. Ver aqueles caras lidarem com aquilo, sabe? Porque eles poderiam muito bem ter mostrado tudo no início, né, do que aconteceu, numa ordem cronológica, e no final o resultado daquele julgamento. Mas não, ele foi intercalando pra gente se envolver, eu acho, de certa forma, mais com a história, né? Faz muito sentido. Eu não tinha parado para pensar dessa forma da montagem. Mas ele é, assim, esperançoso, assim. Você falou, eu não tinha parado para pensar, mas de fato ele é... Porque meio que tem que ser também, né? Senão, fudeu. Exato. Então, acho que essa pegada dele ser esperançoso tem muito a ver com jogar ele agora na Netflix na época de eleição. É, Pegar as pessoas, né, tipo, pra realmente pensarem e sentir essa esperança, que tem que ser sentido, não tem jeito. É o único modo, né, mano? E o único é. modo, me veio uma outra frase na cabeça sobre esse filme, que é quando ele fala que a gente tem, né, a oportunidade de uma manifestação completamente pacífica em 4 anos, né, que é a eleição, né? Uhum. Que tem que ser levada muito a sério, né? Porque senão a gente pode colocar esses babacas aí no poder Foda. e fuder. Parece que eu vi um gráfico esses dias
o número de jovens que já votaram nessas eleições dos Estados Unidos. O número é quase 6 vezes maior, eu acho, do que em 2016, assim. Caralho, que da hora. Então, você citou muito bem o movimento do Black Lives Matter, que eu acho que tem eu não sei se talvez a pandemia tenha agravado, mas de fato tem um despertar de consciência, assim, do momento de eu como indivíduo político, assim, eu indo pra rua, pô, foi muito lindo o que aconteceu esse ano, assim, né? Porra. Lá nos Estados Unidos, assim, e você multiplicar por 6 o número de jovens que estão indo votar, isso é muito simbólico, isso é não simbólico como fatídico, assim, tá acontecendo, assim, cara, então... A gente tá entendendo, né, o quanto isso é, sei lá, o quanto cada voto é importante, né, mano? Tipo, não é qualquer coisa, tipo, mexe com todo. É o que muda, é o que você falou, nunca tinha ouvido essa frase, muito interessante, é o jeito mais pacífico de se manifestar, como é que é? Não, mas essa frase foi tirada, eu pensei que é justamente do filme, o Sacha fala isso quando ele tá Não lembro. no tribunal. O filme inteiro tem uma pegada bem sutil, assim, né? De ser... Talvez essa sutileza pode ter vindo desse crítico, ele ter visto como uma forma lenta, mas não é, mano. O bagulho é Coisa, rico. né? Eu quero ler essa crítica para entender o que esse cara... O que ele viu de errado em você abordar de uma forma calma, um assunto delicado, tá ligado? Tipo, no momento delicado. Você tem que tratar com calma, velho. Tipo, e esse depoimento dele é muito... É foda, assim, mano. Ele tá, assim... pá, dentrão ali, tipo, né? De forma alguma desrespeitando ou usando daquilo para falar eu sou fulano de tal e luto pela causa. Não, ele está a serviço da causa, assim. Parece que nenhum deles ali gosta do poder, né? Isso é interessante, né? Total. Tipo, nenhum deles, não vou citar nomes, tipo, mas... pra gente pensar de uma forma mais livre mesmo, assim, cara. Se não tivesse acontecido o movimento hippie e todo... Aqui no Brasil também, né? No mesmo ano, 68, né? 68, puta, ano maravilhoso na cultura no Brasil, assim. Tipo, tem até o livro do Zeonir Ventura, eu acho que é o nome do autor. O Ano que Não Acabou. Você já leu esse livro? Não. 1968, o ano que não acabou. Leia, ele fala da Tropicália, ele fala... Aconteceram muitas coisas simbólicas no mesmo ano, assim. A gente precisa lutar contra o que está em eminência. E vem e acontece, né? Tudo golpe militar aqui no Brasil, etc, etc. Mano, tem um momento que eu gosto muito do filme, né? Porque é o final, quando o Ed, né, ele se coloca ali falando, né, dizendo todos os nomes dos soldados que foram mortos no Vietnã. Nossa, essa parte, hoje eu reassistindo, eu acabei chorando. Não sei por quê. Olha. Aliás, eu sei por quê, né? Porque é tocante. Ele começa a dizer o nome e a idade. O nome e a idade. 18 anos, sabe? 21 anos. Eu falo, porra. Morreram assim a um monte, né? Por uma questão. Ao monte. A troco do quê, né? A guerra do Vietnã não era pra ter existido, velho. Tipo, simples assim, mano. Não tinha nada acontecendo ali. A gente volta pro mesmo assunto, né? O elenco ali é um grupo que se junta pra contar essa história. É muito rico. Porque, infelizmente, sei lá, é meio difícil de você ver isso hoje em dia, né, mano? Sei lá, posso estar enganado, mas eu acho que não, assim, acho que ainda há a grande tendência de se ter alguém lá arregaçando. Exato, que não é ruim, tá ligado? Mas às vezes você acaba o filme e você fala, porra, puta ator, mas o que eu acabei de ver, mano? Exato. Ali tem vamos uma comer uma raiz. pizza aí, sei lá. Tem uma raiz teatral ali muito forte, né? Do Caralho. grupo, na questão do grupo, né? Pra caralho. Eu não sei se também a coisa pensando agora, do tribunal tem um pouco disso também, né? Total. Do palco, né? Então. É verdade. Mas souberam fazer muito bem, isso que importa. Com certeza, mano. Com certeza. Não tem como alguém ruim entrar nesse filme, velho. Exato, você entrar, fudeu, você é comida ali. Não tem como. A pessoa entra e fala, não fala nada, dá, mano. O cara ali, pá, não tem traço. Você que nos assistiu, curta, comente, compartilhe o canal, aquele filme lá, tá certo? A gente tá aqui falando sobre um filme muito interessante e com certeza vai ter mais vídeos para você assistir num futuro próximo. Então, por favor, faça isso que eu acabei de falar para você fazer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e lute contra as pessoas que... Não, mentira, não faça nada. Assista o filme que você vai entender o rolê, né? Dê sua opinião sobre as coisas e respeite o próximo. Namastê, seja feliz. Conhece. Saúde. Obrigado, amigo. Valeu por ter aceitado o convite, hein? Obrigadão. Ok, mano. Muito da hora mesmo. Valeu você por ter me chamado, velho. Mesmo. Fiquei felizão.